Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. A paz do Senhor para vocês que estão nos ouvindo aqui nessa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui para trazermos uma mensagem da parte do Senhor, o nosso irmão Alarcon. Mas antes de ouvirmos a mensagem de Deus, vamos estar ouvindo um louvor também com o nosso irmão Mateus e a nossa irmã Daiane. Amém? Deus abençoe. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, é o ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Bendizemos o nome do nosso Deus, o grande eu sou, por mais uma oportunidade que estamos aqui para aprender, para refletir e para ser ensinados pela palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando a minha vida, a sua vida e a vida de quem nos assiste neste momento, em nome de Jesus. Bem, estamos num momento de semana de oração, onde a igreja, ela decreta essa semana, todos os dias, onde é exposto a nós, como igreja, motivos específicos de oração, né? Onde toda a igreja é levada a um só motivo, a um só propósito específico, motivos específicos, a estar adorando o nome do Senhor, estar buscando Ele em oração, né? E com base nisso, devido a este momento de semana de oração, nós queremos refletir e aprender do Senhor, na palavra dEle, a respeito deste tema, oração. E eu creio em nome de Jesus que Deus tem ensinamentos para nossas vidas, como foi para a minha vida primeiramente, refletindo nesse texto, e que Deus possa estar trazendo grandes lições para nossas vidas com base nesse tema. Salmo 121, 4 vai dizer: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 37, 4 vai dizer assim também: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por que eu estou trazendo esses textos neste momento? Para introduzir, né, a nossa reflexão, que eu gostaria de, com base nisso, né, de um Deus que está disponível a todo momento, que a Bíblia vai dizer, como nós citamos no Salmo, Ele não dorme, Ele está disponível 24 horas para ouvir a oração do seu povo. E também em Salmos 37, 4 vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a pergunta para nossas vidas neste momento, onde nós vamos estar extraindo da parte do Senhor, na sua palavra, grandes ensinamentos. A pergunta que vai embasar o tema seria: qual tem sido a motivação das nossas orações? Ela tem ido de encontro aos propósitos de Deus? Nossas petições têm sido para glorificar o nome do Senhor? Com isso, Deus me levou ao texto de Tiago, capítulo 4, nos seus versos de 1 ao 4, onde vai dizer assim, acompanhem comigo. O título deste texto é assim: a origem das contendas. Acompanhem comigo os versos de 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que limitam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meditando nesse texto, Deus, em toda
a minha caminhada, eu sempre ouvi dizer que a palavra de Deus, ela se correlaciona com os textos. Um texto lança luz a outro texto, um texto nós podemos trazer compreensões em outra ótica quando a gente parafraseia, seja qual for a palavra que você possa dar aí, em paralelo com o texto, parafraseando com outro texto, enfim. E eu gostaria neste momento, com base nessa pergunta tema, qual tem sido a motivação da nossa oração? E eu gostaria de ir no texto de 1 Samuel, capítulo 1, dos versos de 9 a 18. Antes de nós decorrermos nesses versículos, onde eu gostaria de trazer para ensinamentos das nossas vidas de orações, como exemplo a oração de Ana. O contexto desses versículos, a Bíblia vai dizer assim, que existia um homem chamado Eucana, onde Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. Penina tinha filhos e filhas com Eucana, porém Ana não tinha filhos, Ana era estéril, né? E Eucana, junto com a sua família, suas duas mulheres e os seus filhos, subiam da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E chegavam lá, ele dava porções a Penina e seus filhos e filhas de Penina, e também porção dobrada a Ana, porque ele o amava muito, né? E lá eles comiam e bebiam também. Porém, essas duas personagens, Penina e Ana, Penina, por algum motivo, de repente por o texto falar que Eucana amava a Ana, dava porção dobrada, Penina afrontava a Ana, humilhava a Ana, tentava rebaixar a Ana, falando, eu tenho filhos e filhas com Eucana, você não deu filhos para eles, você é estéril, você não é digna de frutificar sobre a terra, de ter uma descendência sobre a terra. E Ana com isso se sentia amargurada no seu coração, entristecida, né? Ana se sentia triste ao ponto de chorar, chegando ao ponto de nem comer, né? Como havia citado, eles iam para sacrificar e adorar o Senhor, e eles comiam e bebiam, e Ana, por ter essa tristeza e chorar muito, perdia até a fome. Aonde, agora você vai acompanhar comigo aí, se você tem sua Bíblia, abre aí 1 Samuel, versículo 9 a 18, onde vai dizer assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhes disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de mim esse vinho. Porém Ana o respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu o sacerdote Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluias. Neste texto, irmão, eu gostaria de trazer para nossas vidas, meditando e extraímos algumas lições. A última, eu vou estar linkando com aquele texto de Tiago. A primeira lição no versículo 10 vai dizer: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Veja que Ana se humilhou perante Deus e à vista daquele sacerdote. Como ouvimos, a palavra de Deus ela lança luz a outros textos e nós podemos comparar um texto com outro e trazer ensinamentos. Nós podemos aqui sim a entender que Ana estava cumprindo a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ana era povo de Deus e este versículo vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda lição, versículo 11. A oração de Ana é específica e detalhada. Veja que Ana, no versículo 11, aonde ela vai chegar a um ponto que vai dizer assim: e da tua serva não te esqueça, e, em outras palavras, e me dê um filho varão. Ana detalhou a sua oração, especificamente: Senhor, Ana pediu um filho, e que desse filho fosse um homem, ou seja, um varão. Quando nós chegarmos a Deus, nós podemos ter esse princípio. Muitas das vezes, de repente, eu ou você, chegamos somente diante de Deus de forma apressada e declaramos: Senhor, perdoa os meus pecados, de forma generalizada. Mas Deus nos ensina que Ele quer ouvir a minha oração e a sua oração de confissão dos nossos pecados de forma detalhada, para que nós possamos reconhecer verdadeiramente, se arrepender e deixar o nosso pecado. Uma outra lição, terceira lição, dos versos 12 ao 13. Que lição podemos tirar aqui? Primeiro tem que nascer no nosso coração a nossa oração e súplica, para que a nossa boca transmita. A boca fala do que o coração está cheio, a palavra do Senhor vai nos dizer. Se o nosso coração está cheio de ódio, se o nosso coração está cheio de falta de perdão, se o nosso coração está cheio de amargura, de egoísmo, de orgulho, certamente a nossa oração não será eficaz. Uma outra lição, no versículo 13, parte B, seguindo no verso 14 e concluindo no verso 17, onde vai dizer: e Eli a teve por embriagada, e lhes disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti este vinho. E Ana o repreende, né? E logo depois, no versículo 17, ele vai dizer então: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Veja, podemos trazer uma lição aqui para nossas vidas. Nós podemos estar diante dessa situação dos dois lados da moeda. Na situação de Ana, quando nós estamos orando ao Senhor, suplicando ao Senhor pela nossa causa, ou na posição do sacerdote. Que posição é essa? Nós temos duas escolhas. Ou a gente tem a opção de lançar palavras de bênção sobre a vida de um querido em Cristo, ou de um familiar, ou de um amigo, ou palavras de maldição. Mas Deus nos chama para ser luz nessa terra, para ser boca de Deus nessa terra. E Deus nos encoraja a todo momento, quando Ele nos dá a oportunidade de trazer a uma alma contrita ao nosso coração, aí a oportunidade de nós sermos boca de Deus para lançar e profetizar palavras de bênção na vida desta pessoa. O que eu e você temos lançado aí fora? O que eu e você temos lançado sobre a vida das pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos esposos? Deus nos chama a ser luz dessa terra e boca de Deus. Vejam outra lição que podemos extrair no versículo 18. Primeiro, Ana creu no milagre de Deus e na resposta da sua oração, para depois ver. Veja que no versículo 18 vai dizer assim, ó: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher, se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja que antes Ana, de tanto chorar, amargurada, triste, de repente, por não ver uma luz no fim do túnel, aqui Ana já está com o semblante alegre. Ana antes que não comia, agora está comendo. Ou seja, Ana não havia ainda recebido o milagre. Antes aqui, Ana não havia recebido a resposta de Deus. Mas Ana escolheu, antes de receber, crer. A fé é aquilo que nós cremos antes de vermos, e não vermos para crermos. Outra lição, versículo que é a última, que aí eu gostaria de linkar com aquele texto de Tiago, onde, meditando na palavra do Senhor, eu pude
extrair grandes ensinamentos para a minha vida e eu creio que também possa ser para a sua. Versículo 11, parte B. A lição é: a oração de Ana estava atrelado à vontade de Deus. Veja que lá no texto onde nós lemos no início de Tiago, capítulo 4, vai dizer que quando a gente não recebe porque a gente não pede, né? E quando a gente pede mal. Muitas das vezes para satisfazer a vontade da nossa carne, muitas das vezes para não glorificar a Deus, né? E assim a nós mesmos, satisfazer o nosso ego. Por isso que a Bíblia em Tiago vai dizer: pedes e não recebeis porque pedes mal. Mas veja que Ana tinha a motivação correta na sua oração. A oração de Ana estava atrelado à vontade e à soberania de Deus para com o povo de Israel. Ana era estéril, tinha um sonho, e Ana, na sua humilde oração, Ana vai dizer: Senhor, dai-me um filho. Em outras palavras, Senhor, dai-me um filho que eu te o devolverei consagrado a ti. Aonde ela vai dizer no versículo 11, parte B, onde ela diz: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E assim se sucedeu. A palavra de Deus diz que depois disso Deus deu um filho a Ana, chamado Samuel, e esse foi levantado profeta diante do povo de Israel. Deus tinha no seu coração a intenção de levantar um profeta no povo de Israel, e Ana o pediu um filho e fez um voto e o consagrou ao Senhor: dai-me que eu te retornarei ele consagrado a ti todos os dias da vida dele. E isso, a oração de Ana casou com a intenção e o desígnio do coração de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ou seja, se a nossa oração estiver atrelada à vontade de Deus, agradando aos desígnios e o coração de Deus, certamente Deus bradará do alto céus, aonde Ele não dormita, aonde Ele está 24 horas rugindo, ouvindo ao clamor do teu povo, para o colocar a tua mão de poder e resolver e conceder qualquer tipo de situação. Veja que Ana era estéril, era algo impossível diante dos olhos humanos, diante dos olhos de Penina. Ana não era digna diante das outras mulheres, não era digna diante do teu povo, porque não tinha descendência e era humilhada. Mas para Deus não há impossível. Deus rasgou a madre dessa mulher e o concedeu e confirmou a sua oração, realizando o seu sonho. Nesses todos os anos, de 27 anos de vida, eu nunca ouvi nada igual de um presidente chamar uma nação para poder clamar ao Deus Todo-Poderoso. Mas qual tem sido a oração do povo de Deus diante dessa situação? Para Deus livrar esse vírus, para quê? Qual era a motivação? Para nós sairmos, dos nossos lares e voltar de repente a praticar as mesmas coisas que estavam praticando. Hoje Deus nos dá um tempo precioso em casa para estarmos buscando a Ele. Agora, se a nossa motivação no nosso coração foi: Senhor, livra esse vírus da nossa nação, para que todo olho que enxergue nesse momento possa contemplar a Tua glória. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra e que as nossas orações possam vir de encontro à sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que a nossa oração possa chegar com bom agrado ao trono de Deus Todo-Poderoso. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, grande é o Senhor Deus, digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, o teu povo neste momento, ó Deus, se apresenta diante do Senhor, Pai, com humildade, Senhor, reconhecendo, Deus, que até mesmo para orar, Senhor, nós dependemos de Ti, porque a Tua palavra diz que nem orar a gente sabe como lhe convém. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa trazer ao nosso coração e à nossa mente a sabedoria do alto,
para poder nos achegarmos ao Senhor, assim como Ana, Senhor, fez uma oração inteligente, uma oração com propósito, que nas nossas orações possa ter propósito de glorificar o nome do Senhor. É assim que nós te oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.